Hoje, um evangelho tragicômico com a história dos guardas subornados. Começando com Atos capítulo 2, atenção, hein? Olha aqui, no dia de Pentecostes, esse Pedro já não é aquele Pedro dos evangelhos, não, hein? Aquele Pedro dos evangelhos acreditou, mas agora não é o Pedro que acreditou. Agora é o Pedro que acreditou e, tendo recebido o Espírito Santo, entendeu. Uma coisa é acreditar, outra coisa é acreditar e entender. Aqui é o Pedro que acredita e entende. Então vamos lá, no dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que realizou por meio dele, que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Esse é o ponto alto aqui. Não era possível que a morte dominasse Jesus. Pois Davi dele disse: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, é Pedro agora, né? Seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, que Pedro está dizendo aqui, essa passagem em que Davi fala desse Senhor diante dele, é Davi profetizando o próprio Jesus. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurava solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Salmo 15. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor, ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Seguro onde? Em vossas mãos. Fora das vossas mãos não está seguro. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Fundamental essa frase, pessoal. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos. Não é a minha inteligência, não é a minha cultura, minhas habilidades, minha autoestima. Eu tenho o Senhor ante meus olhos. Aí eu estou sempre seguro, porque eu estou em vossas mãos. E aqui ele fala claramente: pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidades sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. É um salmo profético de um lado, naturalmente está aqui apontando Jesus, mas isso aqui também é para a gente, tá, pessoal? É da gente que esse salmo está tratando. E agora a gente chega no nosso evangelho, o evangelho já do período pós-ressurreição, agora em Mateus. Lembra que ontem a gente estava vendo João. Aqui Mateus tem aquelas diferençazinhas que são excelentes, a gente alguma hora tem que parar e ver todas essas aparentes divergências entre os evangelhos, elas são incrivelmente úteis para a gente perceber as realidades. Mas aqui, vamos lá. Antes de sair lendo o evangelho inteiro, vamos dividi-lo em duas partes. Tem uma primeira parte que trata das mulheres que vão anunciar o túmulo vazio, e Jesus encontra. Então aqui as mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés.
Aí Jesus fala, não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos lá na Galileia, lá eles me verão. Essa é a parte que reitera muito do que a gente discutiu ontem, Jesus se manifestando no pós-ressurreição. Mas a parte que mais interessa nesse evangelho é o que vem agora. Atenção, olha só. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Vamos dar um corte aqui, porque o trecho que realmente precisa ser analisado é esse aqui em vermelho. Só que a gente tem uma dificuldade de analisar esse texto em vermelho aqui. Se você olhar, a gente começa no capítulo 28, a partir do versículo 8. Então, para olhar ele direito, a gente vai precisar resgatar algumas outras passagens, que são as que vêm imediatamente antes de 28, a partir do versículo 8. Então, para organizar isso, vamos tirar esse trecho em vermelho e passar para esse outro slide. Olha só. Pronto. Aquele texto em vermelho está aqui agora. Exatamente aqui. E agora a gente vai botar numa coluna aqui no meio e depois uma coluna na ponta os outros textos que interessam. Presta atenção, aqui tem o 28, 8 a 15. Agora vamos botar aqui no meio imediatamente antes. 28, 1 a 7 apareceu aqui e olha só. Então agora se você olhar, tem do 1 ao 7 e depois do 8 ao 15. É como se tivesse então do 1 ao 15. Só que a gente ainda precisa de um restinho do 27, a gente vai entrar aqui. Então presta atenção, vai surgir aqui, ó. Opa, então está aqui o capítulo 27, do 62 ao 66, que é o que está aqui. Então, na sequência, é como se a gente estivesse lendo do versículo 62 no capítulo 27 até o versículo 15 no capítulo 28. Só que aqui eu tirei aquele trecho que falava da ressurreição de Jesus. A gente está pegando só o trecho em vermelho para lembrar a partir daqui. Essa parte aqui está fora, certo? Então está aqui montado. Para facilitar a leitura, tem detalhes aqui que talvez a gente não precise ler tanto, vamos pintar direto o que importa. Você em casa, que está na quarentena, pode pegar sua Bíblia e ler inteiro, do 27:62 até o 28:15. Então, olha só. Opa! Vamos começar aqui, depois a gente vai pintando os outros. Primeiro, vamos ler. Então, no dia seguinte a quê? No dia seguinte, a morte de Jesus, certo? Então, a gente está aqui imediatamente no dia posterior ao que seria a Sexta-feira Santa. Então, o que aconteceu? Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se todos juntos à casa de Pilatos. Então, foram lá, formaram um comitê e foram até a casa de Pilatos. E disseram a Pilatos, Pilatos, nós nos lembramos de que aquele impostor, atenção à forma como eles se referem a Jesus, chamando-o de impostor, disse enquanto vivia, depois de 3 dias, ressuscitarei. Então eles lembraram, nossa, aquele sem vergonha vai agora dar um jeito de dizer que depois de 3 dias vai ressuscitar. Então vamos nos precaver. Como é que eles vão se precaver? Eles vão até Pilatos, e o que eles falam para Pilatos? Olha, ele é um impostor, ele vai dizer isso. Então Pilatos, ordena que seu sepulcro, o sepulcro de Jesus, seja guardado até o 3º dia. Os seus discípulos, olha só o que eles falam para Pilatos. Os seus discípulos poderiam vir roubar o corpo e dizer ao povo, ressuscitou dos mortos. Então eles, olha só, espertos eles estão falando, olha, aquela corja de safados que andam com aquele sem vergonha, vão aparecer à noite lá alguma hora e roubar o corpo e tentar dizer que ele ressuscitou. Então Pilatos, bota lá uns guardas bacanas para não deixar isso acontecer. E aí eles ainda falam para Pilatos, e Pilatos, se isso acontecer, essa última impostura seria pior que a primeira, que todas as que vieram até agora na ótica deles. Respondeu Pilatos, tendes uma guarda. Está aqui uma guarda, uma guarda. Uma guarda não é uma guarda mulher, tá? Uma guarda é um conjunto de guardas, muitos guardas. Ide e guardai-o como o entendeis. Então, olha, estou aqui, o governador romano Pilatos, estou aqui te dando uma guarda inteira. Vai lá e guarda, e faça o que você quiser, não vai me deixar ter outra impostura. No fundo não está dito isso, mas ele concordou. Foram, pois, os judeus com a guarda e asseguraram o sepulcro, inclusive selando a pedra e colocando os guardas. E assim acaba o capítulo 27.
Começa o 28. No 28, tá vendo que tem esses 3 pontinhos? Eu cortei o comecinho para dizer que era no primeiro dia da semana, só para caber aqui melhor. Vamos pintar aqui o que importa. Aí já foi a segunda e a terceira coluna, não tem problema. Olha só, Maria Madalena e outra Maria foram ver o túmulo, e eis que houve um violento tremor de terra. Atenção, esse terremoto é crucial aqui. Devia ter... Vamos pintar aqui, ó. Eu devia ter marcado ele. Porque, ó, eis que houve um violento tremor de terra. Esse terremoto é fundamental. Um anjo do Senhor desceu do céu, então apareceu um anjo. Teve um terremoto e apareceu um anjo. Você há de convir comigo que na escala das coisas que chamam atenção, um terremoto está num ponto bem alto dessa escala. E quando tem simultaneamente um terremoto e um anjo aparecendo, é porque realmente a gente tem alguma coisa extraordinária. A menos que você já tenha visto simultaneamente um terremoto e um anjo. Mas vamos lá. Nesse momento teve um terremoto e um anjo. Então esse anjo desceu do céu e esse anjo rolou a pedra. Convenhamos que não devia ser uma pedra fácil de rolar. O anjo foi lá e rolou a pedra. São 3 coisas extraordinárias. E sentou-se sobre ela. Ainda fez uma graça. Sentou-se sobre a pedra. Resplandecia como relâmpago. Se isso aqui não bastava, então ele ainda resplandecia como um relâmpago. Então olha só, era um terremoto com um anjo que desceu do céu, que consegue rolar uma pedra que deve ser muito pesada, que é resplandecente como um relâmpago e as vestes brancas como a neve. O branco como a neve é simbólico, mas isso talvez nem seja o principal. Mas tem 4 coisas aqui que são extraordinárias. Atenção nesse vermelho agora. Vendo isto, os guardas, atenção, lembra das guardas? Da guarda aqui do Pilatos? Eles viram isso... Eles viram tudo isso. Viram terremoto, viram um anjo rolar pedra, viram que eles eram resplandecentes como um relâmpago. Eles pensaram que iam morrer de medo. E aí não fala mais nada dos guardas. Continua só para dizer, Maria, mulheres, não temam, vai avisar Jesus, procura Jesus, ele não está mais aqui, lá. Aí vem o evangelho de hoje. Atenção, e aí a gente pegou daquele trecho vermelho que eu já tinha separado. Olha só agora. Então, o anjo falou para as mulheres irem anunciar para os irmãos que Jesus iria aparecer na Galileia. Maravilha. Depois disso, alguns guardas, estranho porque aqui já não fala todos os guardas, tem uma razão de ser para isso. Alguns guardas foram até a cidade, eles não foram procurar Pilatos, eles foram procurar os sumos sacerdotes. E contaram tudo o que tinha acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos, teve uma reunião, eles pensaram comigo, bom, eu preciso chamar a turma mais velha agora para pensar com a gente. Então estavam lá o máximo da religiosidade, os sumos sacerdotes, e o máximo, vamos chamar assim, do conhecimento, que eram os anciãos, reunidos juntos para saber como tratar o assunto. Qual é a conclusão que eles chegaram? Vamos dar uma grande soma de dinheiro para os guardas, dizendo-lhes, dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo. E olha, por que eles deram o dinheiro para o guarda? Porque os guardas, não é que eles estavam dormindo à noite, mas olha só, se o governador ficar sabendo, disso nós o convenceremos. O que eles pediram para os guardas? Guardas, vocês vão fingir que vocês pisaram na bola enquanto vós dormis, enquanto vocês dormiam. Vocês deram uma cochilada, os espertalhões foram lá e pegaram o corpo. É isso que eles falaram para os guardas falarem. E se o governador, porque os guardas eram do governador, hein, pessoal? Quem olha aqui, ó, foi Pilatos que disse que pode ter a guarda. Era uma guarda de Pilatos, não eram guardas dos judeus. Então eles foram lá e fingiram que tinham dormido. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo, e assim o boato espalhou-se entre os judeus. Maravilha! Com isso a gente consegue agora ter o cenário geral, temos que entender o que extrair daí. Muito bem, a gente vai começar com a parte cômica. Mateus deu uma bela tirada de sarro, essa é a pura verdade, tá? Dos judeus aqui. Porque olha só, essa é a parte cômica, tem a parte trágica. A parte cômica é essa aqui. Olha que engraçado. Se você ler só o evangelho de hoje,
a impressão que Mateus está preocupado em ficar justificando o boato, né? Olha só o que aconteceu para ter o boato. Na verdade, Mateus não está minimamente preocupado com o boato, com a história que Jesus era uma farsa, a ressurreição. A preocupação de Mateus não era essa. A preocupação de Mateus era mostrar o quão ridículos eram os judeus. E por quê? Olha só. Eu destaquei aqui, além dos trechos em vermelho que a gente olhou, esses dois trechos em azul. Se você comparar o que estava no final do capítulo 27 e o que está agora nesse trecho do 28, dá uma olhada se não é de dar risada. Os judeus, né, os sumos sacerdotes, né, os fariseus, os sumos sacerdotes, não, né, os sacerdotes e os fariseus, eles já estavam vendo que ia acontecer alguma coisa. Eles chamam Jesus de impostor e aqui eles falam, olha, Pilatos, vamos tomar uma providência, porque senão essa turma vai lá e vai roubar o corpo e vai dizer que ele ressuscitou. Então, eles já estavam aqui dizendo que os discípulos poderiam ir lá para roubar o corpo. Então, toda a preocupação deles aqui foi exatamente para impedir que isso que eles tinham previsto, que era o roubo do corpo, acontecesse. Eles foram pedir ajuda, inclusive, para o dominador romano. Olha, meu senhor que escraviza o meu povo, né, que domina o meu povo, eu vim pedir uma ajudinha, porque morreu um cara aqui que a gente não gosta muito. Será que o senhor pode me emprestar uns guardas aí? E Pilatos deu os guardas. O que eles queriam era justamente evitar isso. E o que acontece no final? Não só eles não conseguem evitar nada, como eles ainda, a história que eles têm que inventar, pagando ainda dinheiro para os guardas romanos, ainda custou caro para eles a brincadeira, é justamente que eles foram lá e roubaram o corpo. Aqui, ó, atenção. Eles queriam fazer de tudo para que não roubasse. Aí no final eles tiveram que inventar que roubaram. Chega a ser cômico, né? É ridículo. Mateus estava particularmente preocupado, quando você olha desse jeito, comparando um com o outro, aqueles grandes mestres da lei judaica, o ridículo que eles passaram, porque imagina a situação deles perante Pilatos. Pilatos deu guardas para eles. Pilatos falou, olha, faça como entenderem. E os judeus são os ridículos, porque aqui nesse caso, tudo que eles não queriam foi exatamente o que eles foram obrigados a fazer, ou a contar uma história exatamente como é que eles queriam evitar. Essa é a parte cômica da história. Agora a gente vai para a parte trágica. A parte trágica é a seguinte, pessoal. Em primeiro lugar, só também para a gente ter uma noção mais clara. Quem eram esses guardas? Né? Então, aqui, ó, os guardas que viram. Né? Quem eram esses guardas? Esses guardas, ao que tudo indica, tendo sido oferecidos por Pilatos, não eram judeus. Eles deviam fazer parte da guarda romana. Então, eles certamente não eram guardas que vendo, porque eles viram. Essa é a grande coisa da história. Eles viram aquelas coisas todas, eles viram um anjo, eles viram a pedra rolar, eles viram um terremoto, eles ficaram morrendo de medo. O máximo que eles conseguiram foi ficar com medo. Eles foram incapazes de, ao ver, reconhecer algo. Não pode ignorar o guarda. Não é que nem capanga de filme de aventura, que morre todo mundo, todos os capangas, e você não está nem aí pro capanga. Aqui não. Aqui o guarda é um cara importante. Ele estava lá, ele viu aquilo. Lembra do evangelho de ontem? Todo detalhe em torno de um pano dobrado no canto. E aqui esses guardas viram, repito, terremoto, anjo descendo, pedra rolando, anjo resplandecendo. E o que? Eles não tinham capacidade de entender. Eles não eram judeus, eles não estavam preparados. Isso você deve ver desse lado e deve ver também de um outro lado. Poxa, mas Jesus acabou de ressuscitar. Jesus não podia ter ido lá dar uma palavra de consolo aos guardas. Eles não eram judeus. Eles não eram. Eles eram outra coisa. Que quem vai tomar conta deles depois é Paulo, lá no meio dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo sai pregando para os pagãos. Por enquanto, saiba que eles são apenas romanos. E esses romanos que viram tudo isso... Primeiro, aqui no evangelho já de hoje, né, fala que alguns deles... Se fala alguns, está de alguma forma indicando que não foram todos, correto?
Se tivesse sido todos, falariam os guardas, ou então todos os guardas. Alguns. É de se esperar, portanto, que de alguma forma, alguns guardas viram e acordou, né? Acendeu alguma coisa dentro deles. Mas tudo bem, o Evangelho não fala muito disso, fala só que alguns foram. E eles foram onde? Eles podiam ter ido em Pilatos, mas eles não foram em Pilatos, eles foram em quem estava dando as ordens diretas. Eles foram falar com os sumos sacerdotes. E a gente já viu, os sumos sacerdotes então se reuniram, eles e os anciãos. Falei, era o máximo da religião e era o máximo do que seria a política ou da ciência, do conhecimento, todos reunidos. E olha que loucura, agora vem a parte realmente trágica, muito trágica. Porque até aqui, vamos dar um voto aqui de confiança nos judeus. Quando eles chamam Jesus de impostor, você pode o tempo todo, e na verdade isso vale até hoje, né? Quando eles chamam Jesus de impostor, você poderia de alguma forma pensar o seguinte: na verdade eles chegaram nesse ponto, crucificaram Jesus, porque eles não acreditaram em Jesus. Eles estavam realmente achando que Jesus era um impostor. Não acho que até esse ponto eles tenham se convencido de que Jesus era mesmo o Salvador, mas mesmo convencidos, eles quiseram crucificá-lo. Eles crucificaram Jesus porque eles não acreditavam que ele era o Messias. Não acreditavam. Por isso que chamam ele de impostor, por isso que falam da primeira impostura, depois fala que se fingisse a ressurreição, ia ser uma segunda impostura. Mas aqui, apesar de não terem sido eles a ver, testemunhas oculares e neutras, porque eram romanos, não eram judeus que poderiam de alguma forma também ter se deixado seduzir. Não, eram romanos. E digo mais, Jesus desapareceu, a pedra rolou. Então, pessoas que viram e foram diretamente contar para eles, não foi capaz de sensibilizá-los. Não foi. O que eles preferiram fazer, enquanto aqui era um impostor com o qual eles estavam lidando, aqui eles estavam lidando com um fato concreto de que Jesus tinha mesmo ressuscitado. Ou que, pelo menos, não era verdade que os apóstolos tinham ido lá roubar o corpo. E que coisas muito estranhas e sobrenaturais tinham acontecido. Ainda assim, eles preferiram pagar para os guardas, expuseram os guardas, mediante um suborno, claro, mas expuseram os guardas ao ridículo, expuseram-se a si mesmos ao ridículo, pelo menos perante Pilatos. Pilatos deve ter virado para eles e falado: vocês são os patetas, porque eu dei os guardas para vocês, tá? E ainda assim vocês deixaram roubar o corpo, já que o boato foi esse. Essa é uma história muito triste, pessoal, porque isso ajuda a explicar como em certas circunstâncias as pessoas não veem os sinais. Tudo isso aqui, anjo e pedra e terremoto, foi mais um grande sinal para os judeus. Os judeus podiam ter se convertido aqui, mas acabaram de matar. Não tem problema que matou Jesus. Podiam ter se convertido aqui. Muito bem, pessoal. Se vocês quiserem só uma pitada para terminar essa tristeza, isso aqui é muito triste. Se vocês quiserem só uma pitada de tristeza, vamos só lembrar que a gente ainda está nos evangelhos, quando o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre os apóstolos. Quando o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, aí vamos voltar na primeira leitura. Aí você tem isso aqui. Aí já é Pedro com o Espírito Santo. E só para lembrar, a gente vai ver nas próximas leituras, aí é quando Pedro vai falar, e aí não tem cabeça dura, é Pedro com poder pregando, guiado pelo Espírito Santo, e aí é que ele converte milhares, porque esse Senhor Jesus essa é a nossa missão.